aí pessoal, está começando mais o programa Radiotech em Pauta e o nosso programa de hoje conta com algumas novidades e vocês vão percebê-las ao longo do nosso programa. Então, Raoni, o que temos de pauta para o nosso programa de hoje? Bem, Gilmar, no programa de hoje nós vamos discutir sobre esporte e educação. Então, vamos lá para a primeira pauta. A primeira pauta de hoje é sobre esporte. A presença de mulheres no esporte cresce, mas o preconceito não diminui. Pois é, pessoal, é aquela velha história do estereótipo que é criado desde quando pequeno, que se a pessoa nasce homem, o pai compra carrinho para ela, consequentemente, se ela nasceu uma menina, vai comprar boneca, maquiagem, etc. Exatamente, Gustavo. Desde pequenos a gente pode perceber isso, que, por exemplo, o que é muito perceptível, que quando nasce um menino, o pai ele logo vai comprar uma camisa de futebol, vai assistir jogo na televisão, leva ao estádio. Agora, se for uma menina, isso não acontece. As pessoas dão, vamos dizer, maquiagem, boneca. Vamos dizer assim que o máximo pode ser uma bicicleta. Agora, eles não incentivam muito essa parte de esportes. E detalhe também, né? Muitas vezes também essa bicicleta assim tem que ser rosa também, às vezes. E isso vem desde a antiguidade, né? De que o homem sempre é superior à mulher, de que a mulher é dona de casa, tem que fazer só aquilo e tal, que o homem... É aquela coisa, o homem é superior. E no esporte, principalmente no futebol, isso tem sido, assim, se tornado assim, mais perceptível cada dia. Porque... Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre... Vou entrar um pouquinho na parte financeira. Podemos perceber assim, em relação aos grandes campeonatos. Tipo assim, quando tem 20 jogos, vamos supor, o homem, ele, dependendo da quantidade de jogos que o time dele ganhar, ele pode receber uma quantidade, assim, um valor triplicado em relação ao que as mulheres podem receber. Eu acho que, Gustavo, você poderia explicar bem melhor isso aí. Pois é, eu já ia falar isso, eu andei pesquisando e em caso de título na Copa do Mundo, a desigualdade é ainda mais discrepante do que você falou. Por exemplo, uma jogadora campeã mundial receberia $75 mil se ela fosse campeã, cada jogadora. Já o homem seriam abomados com $390 mil cada pessoa, então praticamente o triplo de dinheiro que a mulher recebia, tipo, já começa o preconceito. Então, e você pode perceber aí, né, a tamanha diferença que tem em relação do homem para a mulher. Sendo que eu acho que de certa forma isso poderia ser igual, apesar das mulheres não ter muita mídia, o futebol das mulheres, mas elas jogam assim de certa forma quase igual aos homens, é a mesma dinâmica. Já é outro problema, você falou aí, não tem muita mídia. Por que não tem muita mídia? Porque é uma mulher jogando um esporte que é masculino, entre aspas. Então, e isso é o que gera o certo preconceito que a gente vai discutir aqui. Como vocês falaram, faltam muitas coisas ainda para as mulheres no futebol. Como vocês falaram, o futebol feminino ele tem pouca visibilidade, às vezes falta um patrocínio, apoio. E a gente se pergunta o porquê disso não acontecer, apenas por elas serem mulheres? Então, mas isso não é, eu acho que não diria assim que, eu diria assim que isso não é um fator assim que tem que tipo, a mídia não mostrar isso, até porque um grande exemplo disso, nessa modalidade, é a Marta. Quem hoje no mundo não conhece a Marta? Eleita a melhor do mundo 4 vezes consecutivas. Tem 3 bolas de ouro e isso mostra que a mulher não é incapaz, né? Exatamente, mas em compensação você não vê muito outras pessoas. A gente conhece a Marta porque, vamos dizer assim, ela joga há muito tempo, mas e as outras mulheres de outros times que, vamos dizer, que são consideradas pequenas, não são reconhecidas? Então, e tipo assim, não só a Marta também, mas quem acompanha assim muito futebol assim, em todas as modalidades, pode perceber também, ou percebeu que na última Copa, se eu não me engano, feminina, teve uma mulher, as mulheres da seleção dos Estados Unidos, se eu não estiver enganado, que se destacaram bastante, como também as japonesas. Ou seja, não é só por causa da Marta que a mídia está em cima, mas que tem muitos outros talentos.
Bem, seguindo essa linha de raciocínio de vocês, elas são sim reconhecidas porque elas já estão no seu ápice, né? Já são reconhecidas pela sua fama. Mas vamos pegar um exemplo da nossa escola ou de qualquer instituição do nosso bairro, da nossa cidade. Quando vemos na educação física, por exemplo, que o professor libera a bola para o menino jogar futebol, a quantidade de meninas que vão jogar bola é muito mínima, ou é uma ou é duas pessoas. Então, e ainda as que são, às vezes, recebe brincadeira dos outros meninos por ser considerada uma machona, né? Ou que ao menos se interessa, né, também, as meninas, porque tem muitos que não se interessam. E na maioria das vezes também, quando as meninas se interessam, tem aqueles caras assim que falam: ah, sai daqui, tu é mulher, não sabe jogar. Sempre tem essas coisas. E isso não deveria acontecer. Tem aquele preconceito que torna ela como um café com leite, eu não entendo isso daí. E aí, Raoni, você que é mulher, qual a sua opinião sobre isso? Bem, Edmar, eu não posso falar muito profundamente desse assunto, porque eu particularmente não jogo muito futebol, mas às vezes que eu já tentei, como você falou, Gustavo, é basicamente isso que acontece. Os meninos, eles acham que que as mulheres não sabem jogar, ou então que vai perder bola, vai fazer outro time fazer gol, e é isso. Pois é, Raoni. E isso também, em relação da mídia, que vocês já falaram também, podemos perceber hoje, a grande mídia está concentrada mais tipo no Brasileirão, que começou há uns dias atrás aí, só o masculino. O feminino, acho que são mínimo o número de pessoas que acompanham, que tentam saber sobre o futebol feminino. Acho que deve existir ainda pessoas que não sabem ainda disso, que tem o Brasileirão feminino também, só que não acompanham, porque a grande mídia está concentrada mais só no masculino. Bem, pessoal, e a equipe do Em Pauta foi ver a opinião das pessoas sobre o que elas acham desse assunto. Roda o VT. Então, nós estamos aqui fazendo uma enquete do nosso programa Radioteca em Pauta, e uma dessas pautas a gente queria saber o que é que você acha entre o preconceito que há entre a mulher e o futebol ou o esporte feminino em si. Bem, apesar de ser um esporte que exige bastante fisicamente de quem pratica, acho que as mulheres estão totalmente aptas a praticar o esporte. Eu acho que mais por falta de informação. A falta de informação que existem e também por conta do machismo. Por acharem que futebol é uma coisa mais masculina. E eu discordo completamente porque sou filha de jogador, sempre acompanhei o meu pai nos jogos dele e acabei me apaixonando por futebol. E acho isso completamente ridículo. Não deveria existir esse preconceito. Afinal de contas, as mulheres têm livre escolha, elas podem escolher fazer o que quiser. Eu acho que o preconceito no futebol tem muito a ver com o machismo no dia a dia, porque desde pequena a gente é ensinado a seguir certos padrões, tipo mulher brinca de boneca, homem joga futebol. E quando alguma mulher foge desses padrões, ela é muito criticada. Então, pessoal, vamos começar a nossa segunda pauta de hoje, que é sobre a educação. O governo federal prevê até 45% de cortes nos investimentos que eram para ser nas universidades federais no nosso ano de 2017. Bem, Gustavo, eu acho que com isso a gente começa a ver os resultados dos cortes dos gastos que foram feitos na educação e na saúde, que a gente tanto comentou no ano passado no nosso programa. Antes, acho que seria até bom a gente falar também, assim, porque já citamos isso em alguns programas passados já, em relação aos cortes e tal, que esses cortes é devido a algumas dívidas que os bancos teriam com ele, com o povo lá da elite, e que eles querem tirar do pobre, eles querem que os pobres paguem, sendo que eles que recebem os maiores salários e não pagam. Eles querem saber só que o pobre, é pobre, ele que vai ter que pagar. É interessante como basicamente todo o nosso programa nós vamos tocar nesse ponto, porque tudo que faz em política é sempre o pobre, a camada mais baixa que sofre, como eu posso dizer, que sofre as consequências. Sofre essas consequências. E sobre esse corte, ele chega a ser 350 milhões nos investimentos da universidade. Então é muita coisa. Se já vivemos em uma, como eu posso dizer, uma crise financeira,
em escolas públicas, imagine com esse corte, então tá cada vez piorando. E o que eu acho engraçado é que, tipo assim, desse desgoverno, o pensamento deles é que com esses cortes na educação, principalmente na educação, vai voltar a crescer a economia do país. Eu acho que isso tem nada a ver, até porque sem educação vai fazer, né? Com certeza, porque sempre tá tirando das coisas que, por exemplo, não tem muita coisa, que é saúde e educação. Então, cada vez está se tornando em situação pior. E eu acho que com esses cortes não vai fazer esse contorno na crise que o Brasil está precisando. Pois é, e que isso, assim, eu diria que são algo fundamentais. Saúde e educação, é o que todo mundo precisa hoje. E na área, assim, vou citar aqui o exemplo de nós, assim, mais próximo da gente, que foi agora aqui na nossa instituição mesmo. Que vai ser cortado os ônibus, já foram cortados funcionários, talvez bolsas, algumas bolsas, que sem bolsas não tem pesquisa, vai ficar algo estranho para nós que já entramos aqui e sempre tinha pesquisa. Tinha um incentivo maior para os alunos. Então, Jamarla, completando um pouco o que você falou sobre o corte nos ônibus que aconteceu na instituição, isso vai prejudicar muitos alunos e funcionários, não apenas da Universidade Federal, mas também do colégio técnico onde nós estudamos. E como alguns professores falaram, que foi uma coisa que eu refleti muito, a universidade ela não tinha a obrigação de oferecer esses ônibus. Ela decidiu fazer isso, acho que para dar mais habilidade para o estudante, uma facilidade melhor para ele vir à escola, mas não tinha a obrigação de fazer isso. Pois é, eu também sou, de certa forma, assim, contra sobre isso, né? Até porque eles são de maior, tem autoridade para pedir que, sei lá, eles podem dirigir já, e a gente que é de menor não pode, e que moramos longe também, né? Que de certa forma temos que ter algum meio para nos deslocar até a instituição. Que vocês, internautas que são da nossa cidade de Floriano, devem saber como o nosso colégio técnico Floriano, nosso campus, ele é afastado, como posso dizer, do centro, e aí fica difícil, inviável a locomoção de manhã, de tarde e de noite, que é a nossa convivência aqui na instituição. E principalmente às 10 horas, né? Principalmente as pessoas que têm projetos na escola, como que essas pessoas vão voltar para a escola, quem não tem um transporte assim? E a única alternativa seria os ônibus da escola, que sem eles agora vai ficar mais difícil, né? E com isso, a gente começa a perceber que esse é apenas o começo. Provavelmente no futuro será cortado muito mais coisa na nossa instituição e a gente só vai começar a perceber isso, vamos dizer assim, quando já for tarde demais, sabe? Então, Raoni, como você já falou, isso é só o começo, né, de muitas coisas ruins que estão por vir ainda, porque esses cortes aí, de certa forma, ainda atingiram assim poucas pessoas, eu diria. Quando vier à tona, é que as pessoas vão querer reivindicar seus direitos, sendo que as pessoas não estão nem, a maioria das pessoas não está nem ligando para isso que está acontecendo. É só um corte, vão cortar só os ônibus da universidade, isso nunca vai chegar pra gente. Exatamente, e como um professor nosso disse, a gente só começa a se importar com as coisas quando elas nos atingem, porque, vamos dizer, se a maioria dos alunos não precisassem dos ônibus, eu duvido se esses alunos estariam fazendo manifestação, estariam correndo atrás para que esse benefício continuasse. Então, completando um pouco esse seu pensamento, é como teve aquela manifestação aqui ultimamente aqui na UFP, que muitos alunos foram, mas que eles queriam reivindicar só essa questão dos ônibus, não queriam reivindicar mais as outras coisas, as outras consequências, o que é algo que está para acontecer ainda, outros cortes. Ou seja, se não fosse esse motivo, acho que se não tivesse esse corte dos ônibus, eles estariam nem aí. Pois é, muitos alunos eles estão pensando só em si mesmo. Cortou os ônibus, vamos nas ruas. Mas temos que olhar por outro lado. Os cortes que foi feito não foi por culpa da universidade. Foi um meio que a universidade teve de não tirar outras coisas de nós. Tirou
os ônibus. Infelizmente tirou os ônibus, mas poderia ter tirado outras coisas. Então temos que reivindicar com o nosso governo também. Então, mas assim, tipo assim, como a Raoni já falou, né, esse é só o começo. E já pensou se cortam as empresas terceirizadas, a escola, como que a escola não vai ficar com esses cortes sem limpeza, sem uma segurança? Então, aí devíamos pensar duas vezes e, assim, antes de reivindicar só sobre determinada coisa, pensar em outras mais para poder estar reivindicando, não falar que vai cortar os ônibus, sair falando qualquer coisa aí sem saber o real sentido dessas coisas. Então, pessoal, eu queria saber o que vocês, internautas que estão nos assistindo, acham do que estamos discutindo aqui hoje, e vamos dar início à nossa terceira pauta. A nossa terceira pauta de hoje é sobre a importância de pesquisas no ensino médio para a formação dos alunos. Então, primeiro eu acharia bom assim... Não, vamos lá. Então, primeiro eu queria deixar a pergunta aí para você. Qual o que dá a entender na sua cabeça o conceito de pesquisa? E principalmente no ensino médio, quais as vantagens? Vamos discutir um pouco aqui para vocês. Fala aí, Gustavo. Pois é, primeiro vocês precisam entender sobre a importância do que é um projeto de pesquisa, principalmente para alunos do ensino fundamental e ensino médio, no nosso caso ensino médio. Porque é uma coisa que, através de um incentivo financeiro, você descobre outros mundos, além de ser importante no seu desenvolvimento curricular. Não só no desenvolvimento curricular, como você falou, Gustavo, mas também vamos dizer que esses projetos de pesquisa, eles preparam o aluno para uma vida, sabe? Para um futuro. Por exemplo, vamos dar o nosso exemplo nesse projeto. Eu posso dizer com toda certeza que se não fosse o IPauta, se não fosse esse programa e o projeto de pesquisa, certamente, com a maioria dos adolescentes, eu não estaria me preocupando com as coisas que estão acontecendo no governo, pesquisando, procurando descobrir novas coisas para poder entender, para poder reivindicar os nossos direitos, como muitos não fazem. Então, o projeto de pesquisa, ele é muito importante. Então, a partir do que vocês falaram, temos aqui algumas vantagens. Apesar das dificuldades no nosso meio acadêmico, é possível perceber muitas dessas vantagens, inclusive, tipo assim, no currículo, na nossa formação acadêmica, principalmente, um melhor senso crítico, estar apto a discutir qualquer coisa com qualquer pessoa, e também um crescimento profissional, que é um dos principais motivos, né? Pois é, esses projetos de pesquisa faz com que o aluno tenha vontade de seguir em frente. Como a Raoni aqui estava falando, em relação a pesquisar mais, por exemplo, nós do programa Em Pauta, antigamente, eu acho, na minha visão, não era muito interessado sobre política. E hoje em dia vemos que é uma das coisas que está praticamente todas as nossas pautas, estamos pesquisando sobre política, para não só satisfazer a nossa sabedoria, como a de vocês, nossos internautas. Então, Gustavo, como você falou, no início do nosso programa, podemos dizer que a gente meio que não gostava de discutir sobre política, mas como era um assunto que estava sendo muito repercutido, que a gente tinha que discutir, não só por nós, mas também para poder passar informação para vocês, isso acabou virando um tema quase permanente nas nossas pautas, porque, querendo ou não, quase tudo envolve política. Então, eu particularmente posso dizer que eu não gostava de modo nenhum eu gostava de política, principalmente quando eu vi alguém conversando sobre política e debatendo, eu achava assim até estranho, mas depois que eu passei a pesquisar sobre isso, eu aprendi que isso está no nosso cotidiano, é algo que devemos estar sempre por dentro para saber o que está acontecendo lá, para que e são coisas que vai nos afetar mais na frente, né? É sempre importante a participação dos jovens em relação à política, mas sabemos que é muito precário ainda. São poucos os jovens que estão se interessando para saber sobre política hoje em dia. Bem, pessoal, os projetos de pesquisa são muito importantes e como nós participamos de a gente pode falar para vocês o quanto que é, vamos dizer, gratificante e o quanto que enriquece mais o nosso conhecimento, o quanto que abre a nossa cabeça, o quanto faz a gente pensar mais além do que aquilo que nos é ensinado.
estamos sempre ligados nos acontecimentos locais e mundiais, porque a finalidade do nosso programa é essa, então nos auxilia muito. Mas assim como o nosso projeto, outros projetos de pesquisa, de certa forma, está dando outras qualidades para outras pessoas. Então, vemos que é sempre bom esse incentivo com os projetos de pesquisa. Então, e essas pesquisas, além de ser muito importante, ela nos ajuda, assim, nos possibilita lá na frente, tipo, vou citar exemplo assim, até da sala mesmo, se um dia for preciso ter que publicar, eu diria assim, que um artigo, apresentar post, a gente já está mais um pouco assim, eu diria, um pouco à frente, por estar pesquisando sempre, estar se aprofundando mais sobre o assunto. É igual, vou citar um exemplo meu, a gente tem a matéria de metodologia, e é a pura pesquisa, eu diria, ler artigo, esses documentos aí, e tem que saber de tudo um pouco. Isso, a pesquisa é fundamental nesse processo. Para vocês verem o tanto que para nós esse projeto de pesquisa está sendo muito viável, porque está melhorando a nossa oralidade, a nossa busca de conhecimento e também muitos afazeres que, por mais que muitas pessoas pensem que é chato, nós que participamos de projeto de pesquisa temos, assim, por obrigação, fazer relatório, artigo, mas na frente agora já sabemos que isso é qualificável para nós. E isso é notório também, né? Muitas pessoas que não pesquisam assim já começam, achei massa o que vocês estão fazendo e tal. E a pesquisa é isso, cara. Voltando um pouco aqui para a minha linha de raciocínio na produção de artigos e relatórios, em tarefas escolares aí, que, por exemplo, numa viagem técnica, nós que somos do ensino técnico, viagem técnica geralmente pede para fazer um relatório no final. E de certa forma eu me destaco mais porque eu já tenho a facilidade, eu já tenho a técnica para fazer aquele relatório e não demoro tanto como eu demorava antes ou como meus colegas, no caso. Então, pessoal, esse foi o nosso programa. Espero que tenham gostado. E mais uma vez eu peço para vocês o que vocês acharam, deixem aí nos comentários as suas sugestões de pauta. A gente vai sempre agradecer e vai sempre estar discutindo aqui as pautas para vocês. Pois é, pessoal, estamos sempre acompanhando o comentário de vocês aí embaixo, achamos muito legal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like e acompanhar nossas redes sociais, né? A nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/radiotechctf, e o nosso Instagram, que é @radiotech.ctf. Estará tudo aí na descrição. E lembrem-se, Radiotech, você conectado ao conhecimento.